Bom ter vocês aqui mais uma vez na casa de Deus, né? Dando início, continuidade, né, à nossa semana de oração da saúde. E hoje vai ser o terceiro dia. E os temas têm sido bastante interessantes, né? No sábado, nós tivemos a palestra sobre o lóbulo frontal. Foi muito bom, Margarete. Lóbulo frontal e a influência da alimentação na nossa mente. Ontem foi falado sobre os 8 remédios de Deus. Nós recapitulamos os 8 remédios de Deus, que é a água, o ar puro, a atividade física, exercício, a temperança, simbolizada por uma balancinha, o descanso, o sol, a alimentação saudável e a plena confiança em Deus. E nós vimos que, desde sábado, quando a gente abre a nossa Bíblia em 1 Coríntios, vamos abrir a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo... O óculos. Capítulo 10, versículo 31. Vamos abrir. Mas não antes da gente fazer uma oração. Mais uma vez, vamos pedir a Deus, a presença do Espírito Santo aqui. Então, do jeitinho que vocês estão, vamos falar com Deus. Acharam aí 1 Coríntios? Acharam, né? Tá bom. Oremos. Querido Deus, muito obrigado por mais esse dia, muito obrigado pela nossa vida, muito obrigada pela nossa saúde, muito obrigada, Senhor, por esse terceiro dia da semana de oração da saúde. Que o Seu Santo Espírito se faça presente e que o Senhor venha nos ajudar a entender as coisas que precisam ser entendidas, que o Senhor possa nos dar força para que, se for necessário, que haja mudança em nossa vida, em nosso estilo de vida, que o Senhor nos fortaleça e nos ajude, porque é através da compreensão, através do esclarecimento que a gente começa a entender e a querer mudar. Que essa vontade, força de vontade, venha de Ti, somente de Ti. Agora nós vamos abrir a Tua palavra, nos dê entendimento sobre ela e fique conosco. Em nome de Jesus, amém. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, é um versículo muito conhecido, né? Inclusive, a Semana de Saúde foi aberta com esse versículo, dizendo: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, esse é o nosso versículo chave, é o nosso versículo que vem nos amparando para essa semana de saúde. Primeiro, a orientação que a palavra de Deus nos dá é que tudo que a gente for fazer seja para a honra e glória dele. E também o nosso templo nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E nós precisamos cuidar desse templo da melhor maneira possível, né? Bom, hoje o assunto diz respeito ao leite. E os dados que vão ser apresentados são todos dados científicos, tá? De literaturas científicas, embasados, muitos deles, em vários artigos científicos também. Então, não é nada da minha cabeça, tá? Eu só tirei de um material
e transportei para o slide. Bom? Então, tem todo um cunho científico, uma base científica. Então, Não Chore, o Leite Derramado foi o título, porque às vezes a gente coloca um leite no fogo, né? Aí quando ele sobe e suja o fogão todo, a gente fica, ai, perdi a metade do leite, não é? Ou então, ai, que prejuízo. Mas a gente vai aprender hoje que a gente não deve chorar por esse leite que é derramado, tá bom? E os laticínios são considerados alimentos saudáveis, o que é um lamentável mito. Quando a gente fala de leite, né, logo vem à nossa mente que, nossa, é um alimento saudável, não é forte, a gente vai crescer forte. E a gente vai ver que não passa de um mito isso tudo, tá bom? Eu vou pedir a vocês para ir passando para mim, tá? Próximo slide, então. O que é o leite? O leite, ele nada mais é do que uma secreção lactante maternal, um nutriente de curto prazo para recém-nascido. O leite, tanto faz o leite humano como o leite animal, ele foi feito para os bebês. O bebê animal e o bebê humano. E ele está dizendo que ele é um nutriente a curto prazo. Por que a curto prazo? Porque geralmente a criança, vamos falar, né, da nossa realidade do ser humano, a criança, ela geralmente com 1 ano de idade, 1 ano e 1 mês, as mães já começam a querer desmamar. Porque já sabe que aquele leite já não é tão mais eficiente, né? Algumas estendem um pouco mais, mas por isso que ele é considerado um nutriente de curto prazo. E não para ficar usando uma vida toda. O leite, ele é um sistema de transmissão de hormônio. Quando a criança mama, assim como o bezerro ou qualquer outro animal mamífero, ele está tirando nutrientes desse leite, nutrientes para o crescimento, nutrientes que vão ajudar o sistema imunológico dele a não perder, não ficar doente, não é? E, na verdade, o leite ele é mais uma transmissão de hormônio, porque dentro do leite tem vários hormônios, inclusive o hormônio para o crescimento do bebê humano e do filhotinho do animal também. Próximo. O leite, o alimento perfeito, mas não é qualquer leite, o alimento perfeito é o leite materno. E aí a gente vai ver um pouquinho, o leite materno, ele é rico em proteínas, carboidratos, minerais, vitaminas, enzimas, imunoglobinas. O que são imunoglobinas? São enzimas, né, proteínas que ajudam a imunidade do bebê. Aminoácidos essenciais, leucócitos, gorduras e anticorpos. Olha quanta coisa tem no leite materno. E aí a gente vê que quando a criança ela fica adoentada, logo a preocupação de quando se fez o desmame com antecedência é o quê? Ela não vai ter todos esses nutrientes, né? Ou às vezes a mãe por algum motivo não pôde amamentar, enfim. Ele protege o bebê contra várias doenças, infecções e alergias. É rico em ácidos graxos, importante para o desenvolvimento do cérebro. Esse ácido graxo, uma das funções dele também é ajudar no desenvolvimento do cérebro do bebê. E também, o que mais diferencia o leite bovino do humano é a composição de proteínas e o desequilíbrio de minerais. Mais interessante, a gente pensa assim, nossa, mas eu sempre ouvi falar que o leite bovino tem muito cálcio, tem muitos nutrientes. É verdade. Não é mentira, não. Mas a gente vai ver a questão do desequilíbrio que existe a mais no leite, né, de vaca, por exemplo, e que é demais para o ser humano, porque o ser humano não vai administrar, não vai conseguir metabolizar aquilo que é demais. Então, tudo na medida certa. Próximo. No leite humano, 80% do conteúdo proteico é de lactoalbumina. No leite de vaca, essa mesma proporção é de caseína. Então, 80% de
lactoalbumina, né, no leite humano é a quantidade necessária para que o organismo metabolize, para que o organismo faça digestão, aproveite, não sobre nada e nem falte nada. Mas quando a gente vê a proporção de caseína de 80% no leite de vaca, a gente começa a ver que é demais, porque o leite humano só tem 13% de caseína. O que no leite de vaca tem 80%. Então, quando você toma o leite de vaca, você já colocou caseína demais dentro do seu organismo. O leite bovino tem uma quantidade de cálcio 3 vezes maior do que o leite humano. Mas o nosso organismo, ele não absorve essa quantidade de cálcio que o leite de vaca tem. O nosso organismo, ele absorve bem menos. E o que acontece com o que está em excesso? Né? Aí nós vamos ver. Mas por não apresentar o equilíbrio necessário entre os outros minerais, a real utilização do cálcio deixa de existir. Então, por ele por não apresentar esse equilíbrio de quantidade e daquilo que realmente a gente precisa, o nosso organismo passa a não absorver o que realmente é necessário. E aí, sabe o que acontece? O que fica a mais dentro do organismo, ele acaba se microcalcificando. E aí você tem pedra na vesícula, você tem pedra nos rins, você tem um monte de problema. Por quê? Porque o excesso de cálcio que o seu organismo não vai administrar, ele não vai metabolizar, vamos dizer assim, digerir, não vai quebrar. E aí vai se tornar em pequenos cristais. E no decorrer dos anos, daí a pouco você pode estar com pedra na vesícula, né? Aí tem que operar e um monte de coisa. O leite bovino possui 3 vezes mais proteínas que o leite humano, sendo por isso chamado carne líquida. Sabia? Que o leite de vaca é chamado carne líquida, de tanta proteína que ele tem. E pela mesma forma, ao você tomar, o seu organismo não vai absorver aquilo tudo. Próximo. Leite ou desmame. As fêmeas amamentam seus filhos até que multipliquem seu peso, o que nos seres humanos ocorre por volta de 1 ano de idade, né? No caso aqui de desmame. O desmame no ser humano geralmente acontece com 1 ano e alguns meses, 1 ano e 2 meses, por aí. O recém-nascido necessita apenas de leite da sua própria espécie. Às vezes as pessoas falam assim, o meu filho tem intolerância a esse leite, aí começa a tentar leite de cabra, leite disso, leite daquilo. Mas todo leite animal, ele vai ter as mesmas consequências. Entre 1 e 1/5 até 4 anos de idade, a atividade da lactase deixa de existir. Ali, na verdade, não é 1/5, não. Entre 1 ano e meio, eu errei. Entre 1 ano e meio até 4 anos de idade, a atividade da lactase, ela vai deixar de existir. A lactase, ela é uma enzima que ela quebra a lactose. A lactose é o açúcar do leite. Então, se a criança, entre 1 ano e meio até 4 anos de idade, se ela não tem mais essa enzima, né? Ela não tem mais a lactase, quem é que vai quebrar a lactose do leite? Não tem como quebrar. Porque o ser humano não produz mais. Deus fez o organismo de uma forma perfeita. Até 4 anos no máximo você ainda tem. Depois não mais. Por quê? Porque Deus não quer que você fique bebendo leite uma vida toda. Até porque as 2 únicas espécies que continuam bebendo leite depois do desmame é o ser humano e o gato que é criado assim, como é que eu vou falar? Em casa, né? E detalhe, o ser humano e o gato continuam bebendo leite que não é da sua própria espécie. Bebe leite de outra espécie. Animal nenhum mais faz isso. Só o ser humano e o gato criado em casa.
E você respondeu agora uma pergunta e às vezes as pessoas falam assim, as mães falam assim, o meu filho deixou sem eu fazer nenhum esforço. O próprio organismo, então, é que rejeita, porque não tem a lactase mais, não é? Próximo. Desculpa, volta um pouquinho, o último ali. Poucos são os que associam seus problemas de digestão com o consumo de leite. Então, às vezes, você tem azia, você tem estufamento, você tem gás, você tem dor de cabeça, você tem, às vezes, dor no estômago, tem tantos sintomas que você pensa que são tantas outras coisas. E, na verdade, é o consumo do leite que faz tudo isso em você, né? E, principalmente, as pessoas que têm intolerância e prefere, tem uma pessoa da minha família que sempre teve intolerância à lactose, porque é o normal, né? Mas interessante que você não fica intolerante. O seu organismo é que tolera, né? Tolera até uma certa fase de você. E sabe o que acontece? O que tem nas farmácias para você comprar? Você tem a lactase. Aí você pega, você põe lá no leite, ou você põe na água, bebe e quebra, né? Existe isso para você comprar. Para você continuar insistindo a tomar um líquido branco que não está fazendo nenhum tipo de benefício para você. Pode passar. Uma questão de marketing. Gente, o leite, essa indústria do leite, a indústria laticínea, vocês não têm noção da quantidade de dinheiro que corre por trás disso. É muito dinheiro. E ele diz uma considerável soma de dinheiro investida anualmente pela indústria de laticínios para garantir o consumo de leite e seus derivados. Em quê? Em propagandas, doações a deputados, porque quando tem alguma coisa para poder passar no Congresso, eles vão ter que fazer o quê? Eles vão ter que ganhar um dinheiro por trás, então vão votar contra ou a favor, de acordo com o interesse da indústria laticínea, né? Associações e conselhos de profissionais de saúde, pesquisas encomendadas. O que mais se tem hoje são pesquisas encomendadas. Você olha aquela pesquisa, você acha que é verdade, mas não é. Tá? O ponto central da propaganda do leite é o cálcio. Toda propaganda de leite é o cálcio que é o ponto central. Você precisa tomar cálcio, a criança tem que crescer com os ossos saudáveis, não é? E o que diz? A indústria de laticínios tem apresentado ao mundo uma avalanche de propaganda mostrando o leite como alimento essencial. Na verdade, ele é essencial, sabe para quê? Para transformar o bezerro em um boi dentro de 6 meses. Vocês sabiam que dentro de 6 meses, o bezerrinho, ele consegue engordar 200 quilos. Em 6 meses apenas. Ele é excelente para engordar o bezerro. E para crescer também. Rapidinho, ele cresce, né? Por quê? A quantidade de proteína, a quantidade de coisas que tem no leite animal, não é para a gente, é para o bezerro. Entende? Ali está dizendo que, na verdade, ele é essencial para transformar uma bezerra recém-nascida de 30 quilos, geralmente a bezerrinha nasce com 30 quilos, em uma vaca de 300 a 400 quilos durante quase um ano. Né? Conclusão de estudos ao redor do mundo são claras quanto aos benefícios do leite bovino para a saúde das pessoas. Porém, a bilionária indústria de laticínios continua falando mais alto e o esconde-esconde de fatos e estatísticas continuam a fazer parte da vida real, da nossa vida real. E você continua sendo enganado, achando que o leite é um excelente alimento, né? Passa. Próximo. Oi. Pode interromper à vontade. Contaminação do leite bovino.
Assim como outros alimentos de origem animal, o leite bovino e seus derivados também são fontes de numerosos contaminantes, muitos dos quais são sérias ameaças à saúde. Então, entre os contaminantes que existem no leite, temos antibióticos. Os animais, eles desenvolvem inflamações, eles desenvolvem doenças, né? Então, eles têm que ser tratados com antibióticos. Inclusive, eles têm que ser tratados também com calmante, eu não sabia. Porque a vaca, vamos dizer assim, que é a vaca leiteira, né? Ela fica em confinamento. Ela só come, só come, só come. Ela não pasta, ela não vê a luz do dia. Ela é uma escravidão. Então, aquilo cria um estresse no animal. Então, ela tem que tomar calmante para manter ela ali durante anos, naquela vida de escravidão e sofrimento. Pesticidas. No meio de muitos animais, tem que ter pesticidas, porque ali vai ter o quê? Vai ter coisas que dão no pelo do animal, né, e que precisa ser cuidado. Hormônios, células somáticas. Células somáticas nada mais são do que pus. Tá? Então, no leite também tem muito pus, porque a vaca, ela desenvolve mastite. Mastite, a ordenha é mecânica. Então, coloca a ordenha no úbre da vaca e começa a fazer a sucção. E não tem como controlar quando já terminou e quando ainda tem o leite. Aí, no fazer a sucção, vai criando o quê? Inflamação, e a mastite está ali. E muitas das vezes esse leite, ele é sugado com muito pus. E a gente não sabe disso. Porque existe alguns tipos químicos que coloca no leite para tirar o pus e deixar ele branquinho, igual uma neve. Existe também vitamina A e D, que são naquele leite de caixinha, rico em vitamina A, rico em vitamina D. Tudo sintético, né? Tudo de uma forma que não vai fazer nenhum benefício para a sua saúde. Dioxinas, contaminações bacterianas, outras drogas, vírus da leucemia bovina. O vírus da leucemia bovina e o vírus da tuberculose bovina são vírus que resistem à pasteurização. Sabiam disso? Mas o leite é pasteurizado. Mas tem vírus e algumas bactérias que resistem. Elas continuam vivas lá. Bom? E também até o solvente de limpeza seco existe principalmente no leite de caixinha. Então, o leite de caixinha, ou outros também, acaba sendo o quê? Mais um veneno do que um alimento. O próximo. Mas o leite é pasteurizado, não é? O leite é pasteurizado, que legal, né? Vamos ver o que é pasteurização? Pasteurização, o leite é pasteurizado a temperaturas de 72 graus a 75 graus, uma temperatura mais elevada, mas também não chegou a 100 graus, não, tá vendo? Por 15 a 20 segundos. E em seguida há um resfriamento rápido. Então, eleva-se a temperatura, depois abaixa a temperatura, isso é pasteurização. Com essa técnica, as pessoas, né, pensam em eliminar bactérias, eliminar agentes nocivos. E também nós temos a ultrapasteurização, e também o UHT, que nada mais é do que a temperatura super elevada. Isso aí são técnicas para poder tentar deixar o leite, vamos dizer assim, com menos contaminantes e também conservar mais tempo. Mas o leite aquecido a uma temperatura de 130, aliás, o UHT é o leite aquecido a uma temperatura de 130 a 150 graus por 2 a 4 segundos. E então resfriado a uma temperatura inferior a 32 graus. Depois, ele é envasado em embalagem hermeticamente fechada e podendo ser mantido nas prateleiras por 120 a 180 dias. Aí eu te falo. O que existia de bom no leite, se é que existia, ao elevar essa temperatura e elevar um resfriamento imediato, acabou. Não tem mais nada. O leite passou a ser, sabe o quê? Apenas um líquido branco, que não tem o menor valor nutricional, nem para mim, nem para vocês, e nem para vocês que estão em casa. Ninguém.
é beneficiado com a ingestão, o consumo do leite. O próximo. Nós temos alguns tipos de leite, classificação do leite, todos nós sabemos, leite A, leite B, leite C. Como é que é essa classificação? Eu achei interessante isso, porque eu não sabia. A gente, às vezes, quando tinha aquela sacolinha de leite, né? Leite A, leite B, e eu ficava pensando. Aí eu achava que o leite A tinha mais gordura, quando eu tomava leite. Eu não amava um leite de roça, apaixonada. Eu era. E tinha que ferver e dar aquela nata deste tamanho. Aí eu tomava aquela lata. A minha mãe fazia biscoitinho de nata, ela fazia também, batia aquela nata com bastante gordura, e naquela época a gente era bem pobrezinha, não que eu não seja ainda, tá, gente? Mas assim, era muito pobrezinha. E a gente não tinha, assim, muita condição de comprar manteiga, essas coisas. Aí minha mãe batia, aí a gente botava aquele pão de sal cheio de nata com gordura. Que maravilha! Eu não posso negar que não deixa de ser gostoso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, se a gente for dar vazão ao nosso paladar, a gente só vai procurar comer besteira. Mas a gente tem que ser o quê? Tem que ser uma pessoa consciente, conhecedora do que está por trás de tudo, para a gente poder ver o que é melhor para a nossa saúde. Oi. Com certeza, pode dar todas. Deixa chegar o microfone lá. Nós vamos ter a participação aqui de uma experiência. Eu tenho um amigo que, não vou citar o nome dele aqui, tá? Não posso. Ele é da mesma profissão que eu e ele conhecia, porque ele tem uma fazenda, e o amigo dele, que é o vizinho, ele vende o leite. E aí ele falou assim, eu preciso perguntar ao meu amigo, de verdade, se tem formol no leite. E aí, para surpresa dele, o amigo dele falou assim, porque é um grande produtor de leite, ele falou assim, não tem como vender leite numa caixinha e deixar 6 meses lá sem colocar formol. Senão eu vou perder todo o meu leite. Não tem como. E aí, o formol, se vocês não sabem, eu creio que todo mundo sabe, porque quem alisou o cabelo um dia sabe muito bem para que é um conservante. Quando a pessoa morre, tem que colocar no defunto, porque senão a pessoa apodrece muito rápido e ninguém aguenta nem mesmo velar o morto. Entende? Então, o leite realmente tem formol. Eu tenho um outro amigo que trabalha também numa empresa também de leite, e ele tinha uma alergia muito intensa nas mãos, que nenhum médico dava jeito. E aí a pergunta que eu fiz para ele foi, por que essa alergia não passa? E ele disse o seguinte, é porque eu trabalho literalmente na fábrica de leite. Então, a gente trabalha com tanto químico para o leite, tanto que na minha boca eu não coloco isso. Mas isso aqui tudo é por causa dos químicos do leite que acaba indo na minha mão. E ainda assim, de trabalhar com esses químicos, não tem jeito. Na pele, por dentro você não está vendo, mas na pele é isso que acontece. Então, só quando eu parar de trabalhar naquela fábrica, para eu conseguir conter essa alergia intensa nas minhas mãos. Tanto que depois de uns anos ele conseguiu sair e melhorou. Foi curado da alergia nas mãos. Para vocês verem o depoimento de uma pessoa que conheceu, né, pessoas que trabalhavam em fábrica e realmente confirmou a quantidade de coisas que se coloca e que não faz o menor bem para a nossa saúde. Então, o leite tipo A deve ser ordenhado mecanicamente, armazenado a frio e pasteurizado na própria fazenda. Esse é o leite tipo A. O leite tipo B, a ordenha também é mecânica, o armazenamento e transporte devem ter refrigeração, mas a pasteurização não ocorre na fazenda. Então, você vê que os tipos é de acordo com o tratamento que é dado, ou na fazenda, ou na indústria laticínea. E o tipo C, não é exigido a ordenha mecânica, nem o armazenamento e transporte com refrigeração.
Com raras exceções, é quase sempre transportada em temperatura ambiente até as usinas de pasteurização. Esse é o leite que a gente tomava aqui na sacolinha, o leite tipo C. A ordenha é feita na própria fazenda e a gente vê os caminhões de leite passando com pouca refrigeração, né? E esse é o leite C da sacolinha. O próximo. A ordenha mecânica, é importante lembrar que a ordenha mecânica é a grande causadora da mastite, o que deixa o leite do tipo A e do tipo B numa situação bem complicada. Mesmo que o pus seja esterilizado pelo processo de pasteurização e então parcialmente removido pelo processo de clareação, que tem por objetivo remover do leite e derivados a matéria morta, é impossível evitar a contaminação. Eu estava vendo aliás, eu nem quero. Tudo que diz respeito, eu sou vegetariana estrita, eu não sou vegana. Existe diferença em termos de filosofia e pensamentos. O vegano não come nem mel, nada que vem de animal. Não é isso que eu sou. Mas eu, quando estive fazendo um curso de estilo de vida saudável, um dia à noite foi colocado lá para todo mundo um documentário. A carne é fraca. Eu não aguentei ver. Eu tive que sair do meio do documentário, de ver tanta crueldade com os animais. Eu não aguentei ver. Né? A gente não tem noção quando a gente vê sacolinhas de leite ou a caixinha de leite, está tudo bonitinha, o que os animais passam para poder estar produzindo. Então, essa ordenha mecânica ali, você vê que é colocado uns aparelhos no úbrio da vaca, aquilo vai sugando, não tem como prever quando já terminou totalmente, e muitas das vezes é sugado sangue, pus, e isso tudo vai no meio do leite, sem contar com o sofrimento do animal. Agora, imagine quem já amamentou, né, que vê como que os seios ficam assim delicados, doloridos, e a gente mantém, né, porque é o alimento do nosso filho. Mas ali, tadinha das vacas, não é alimento do filho dela, é alimento para a gente, que não tem nada a ver. Próximo. Alimento morto. O leite ele é considerado um alimento morto. Por que ele é considerado? Nos dois processos de pasteurização, as enzimas são totalmente destruídas. E se não tem mais enzimas, o leite está tão morto do ponto de vista biológico quanto um refrigerante. Sabia? Com a pasteurização, o leite é convertido em nada mais do que um líquido branco. Só isso. Aí a gente fica pensando, a indústria de laticínios, a indústria leiteira, como que ganha enganando a gente, não é? Que máfia, que coisa medonha. O próximo. O leite é um alimento altamente processado. O leite vendido em caixinha e saquinhos, e não apenas o leite em pó, é um produto altamente processado. Na usina, o leite que veio da fazenda, ele sai totalmente diferente do que ele chegou. Então, é um produto altamente processado. Em centrífugas, o leite é separado em gordura, proteína e vários outros sólidos e líquidos. Ali está a máquina que faz a separação, né? Então, ele é reconstituído em suas diferentes categorias. Pode ser leite integral, semidesnatado, desnatado. Tá vendo? Por quê? Porque nessa máquina ali, uma centrífuga, ele vai ser separado a gordura do leite, as proteínas, não é? E outras coisas. E aí se tem a classificação, quando você vai no supermercado que você vai comprar, eu vou comprar um leite desnatado, aquele foi tirado toda a gordura. Eu vou comprar um leite semidesnatado, foi tirado parcialmente, né? E esse é o processo que se dá para fazer essas variedades de leite, né? Principalmente os leites processados. E diz também que o restante da matéria-prima é transformada em outros derivados, como manteigas, creme de leite, queijos, leite em pó, iogurtes, né? E vários outros produtos. E eu já não tenho 100% de certeza, mas eu já li isso em algum lugar e diz que o iogurte que a gente compra, enfim, os iogurtes que a gente vê aí para poder comprar, ele é feito do pior do leite. Aquilo que já não tem mais nada para fazer, aí eles vão lá, saborizam ele,
né? É o soro puro, né? Praticamente todo modificado, né? É, com fermentação do soro, né? É, mas diz que o iogurte, ele é feito com o pior do leite e ele é gostoso só porque saborizam e também porque colocam uns pedacinhos de fruta para você sentir alguma coisa, né? O próximo. Mais complicações. Você ainda toma leite? É a pergunta que está ali. É um perigo. Na produção do leite em pó, o leite é submetido a temperaturas elevadas e alta pressão, o que causa a oxidação do colesterol no leite. Esse colesterol oxidado tem sido o causador de danos e formador de placas nas artérias. Então, às vezes, a pessoa fala assim, vou tomar um leite em pó. A gente não sabe o que é pior. Se é o leite em pó, se é o leite de caixinha, se é o leite... Enfim, a gente não tem para onde sair. Não tem como ter, como é que fala, segurança em nenhum tipo de leite. O próximo. As proteínas dos laticínios estão associadas a diabetes tipo 1 e aceleram a perda gradual da função renal. Olha que coisa. A diabetes tipo 1 pode estar relacionada a proteínas nos laticínios. Há uma ampla evidência de que o consumo diário de laticínios seja a causa do câncer de próstata e ovários. Olha que coisa séria. Esses dados, gente, são dados científicos, tá? Diz também que a proteína dos laticínios, aliás, é a causa principal de danos ao sistema respiratório, como asma, sinusite, inflamações de ouvido, resfriado e coriza. Um dos tratamentos para quem tem asma, para quem tem algum tipo de alergia, um dos tratamentos primordiais é tira-se o leite. Totalmente. Mas já melhora assim, já apresenta melhora assim na hora. Na hora assim, primeira semana você já vê um resultado diferente. E a artrite reumatoide, fibromialgia e enxaqueca melhoram consideravelmente quando se evita certos alimentos. E os laticínios estão sempre no topo da lista. Então, quando você quer melhorar a sua saúde, uma das coisas que você precisa tirar da sua lista se chama leite e seus derivados. O próximo. Já estamos terminando. E agora? Não é difícil tomar uma decisão inteligente, não é? E fundamentada em dados de pesquisas médicas e pesquisas o quê? Científicas, como eu falei com vocês. Tudo isso eu tirei de pesquisas científicas. E diz o seguinte, não é difícil tomar uma decisão inteligente fundamentada em dados de pesquisas médicas em relação ao consumo do leite e derivados, e as evidências são plenas. Nutricionalmente e também em termos de paladar e prazer de comer, você está muito bem acompanhado de todos os alimentos de origem vegetal com qualidade de vida e saúde total. Você não precisa ficar preso ao leite. Você pode fazer leites vegetais, que, nutricionalmente falando, não se compara ao leite animal. Bom? E a gente tem várias opções de leite vegetais. Nós temos as opções dos leites, desde as castanhas mais caras e daqueles leites mais em conta. Por exemplo, você pode fazer leite de aveia, que é tão baratinho a aveia. Leite de soja, que é baratinho. Você pode fazer leite de gergelim. Gergelim não é tão barato quanto a soja, mas também não é tão caro. Eu, quando caí, quebrei o fêmur, eu tomei muito leite de gergelim, por conta é uma das maiores fontes de cálcio, que é absorvida pelo nosso organismo. Tá? Então, a gente tem como. E agora? Além da gordura, falar em leite e seus derivados é falar em excesso de proteína e cálcio, colesterol, hormônios, calorias, contaminantes e uma série de doenças diretamente ligadas a eles. Sabe quanto de leite você realmente necessita na sua alimentação? Próximo. Nada. Nada. Sabe quanto de leite você realmente precisa? Nada. Tá? Você
Na verdade, esse leite não tem lactose nunca. É zero mesmo, porque só esse processo químico já acabou com tudo de bom que ele tem. O seu neto só está tomando uma água branca, que não tem nenhum valor nutricional para ele. Quatro anos, de repente, ele ainda tem a lactase, mas daqui a pouquinho já não vai ter mais. Ele pode ser um futuro intolerante, né, aos produtos laticínios, porque já não vai ter mais. Exatamente, pode Eu tenho visto também. A insistência de tomar o leite acaba desenvolvendo doenças autoimunes. Aí você chega a uma certa idade, você desenvolveu um problema e o médico simplesmente fala com você o seguinte: é uma doença autoimune. Você vai ter que conviver com isso. E você não tem que conviver com isso. Basta você mudar os seus hábitos. Porque aí, o seu próprio organismo, com o decorrer do tempo também, que durante anos, maltratando esse organismo, ele também precisa de algum tempo para poder se regenerar, né? Mas tem como voltar. Eu tenho não está no lugar de parente, ele é casado com a minha prima. Ele desenvolveu uma doença autoimune. Gente, que coisa horrível. Um problema de rins. Fez um transplante renal, não deu certo. O rim que transplantou não está funcionando. Ele chegou a um estágio, ele é evangélico também, ele chegou a um estágio tão crítico dessa doença autoimune que ele ia para a igreja, gente, coisa assim, de chorar. Ele sentava no banco e tinha que botar uma bacia nos pés dele, porque as pernas dessoravam água e sangue, aquela água sanguinolenta, doença autoimune. E aí você pergunta, como é que essa criatura desenvolveu isso? Né? Pode ser várias coisas, inclusive o quê? Alimentação errada durante anos e anos e anos. E, para terminar, eu acho, próximo, para terminar mesmo, os leites vegetais mais saudáveis, né, do que o leite de vaca, são de várias sementes, né, de vários jeitos. Nós temos o leite de nozes, nós temos o leite de coco. Para mim, um dos leites melhores é o leite de coco. Ele é barato, você compra um coquinho, né? O leite de coco é muito simples de fazer. Você compra um coco seco. Para mim também é um dos mais gostosos. Eu gosto muito de leite de coco e o leite de castanha e de caju cru. E aí, você pega o coco, congela ele, tira a água, congela ele. Deixa ele congelar 24 horas no congelador. Quando você tira, ele vai voltar à temperatura normal. Quando você quebrar ele, a carne branca soltou todinha. Você não tem o menor estresse de ficar tirando. Corta o coco, bate. Um coco médio, ele dá 1 litro de leite. Você bate na água morna para poder soltar a gordura boa, né, que é uma gordura boa, e aí você depois saboriza com o que você quiser. Olha, um leite com uma cevadinha solúvel. É ou não é, Margarete? Margarete sabe, eu convidei ela esses dias para ir lá em casa, ela fez um lanchinho lá comigo, tomou uma xícara de leite de coco com cevada. Que coisa boa, né? E nós temos também o leite de arroz. Quem acha que não pode fazer um leite mais em conta, temos o leite de arroz, o leite de aveia, que é bem em conta também, o leite de amêndoa, o leite de girassol. Semente de girassol também é bem em conta, né? Hoje, na internet, você acha a receita de tudo isso. E é bem fácil de fazer. E esse assunto de hoje, do leite, eu acho que foi um assunto bem importante, né? E a gente precisa rever os nossos hábitos, pensar qual o futuro que a gente quer para a nossa vida, em termos de saúde, de qualidade de vida, e pedir a Deus forças, para que se a gente tem algum hábito nocivo, algum hábito que não seja legal, que Deus nos dê força para a gente poder tomar uma decisão. Decisão é o que precisa ser feito na nossa vida, mas ninguém toma uma decisão se não for uma decisão consciente e embasada em quê? Em fatos, né? Contra fatos não há argumentos.
Aqui não tem como se argumentar, porque aqui são fatos verídicos, científicos e comprovados, tá bom? Cura meu interior, sara minha mente, limpa o meu coração. Vem, Jesus, cura meu interior, sara minha mente, limpa o meu coração. Se eu não tiver o teu amor pulsando em mim, se eu não me esvaziar de mim, o pó sou ilusão, enfim, clamando estou. Vem respirar em meu lugar. Sou nada, nada sou sem ti. Vem viver em mim. Vem, Jesus. Convido você a ficar em pé e cantar junto. Cura meu interior, sara minha mente, limpa o meu coração. Se eu não tiver o teu amor pulsando em mim, se eu não me esvaziar de mim, sou pó, sou ilusão, enfim, clamando estou. Vem respirar em meu lugar. Sou nada, nada sou sem ti. Vem viver em mim.
amém.